Gravando! Dica musical de hoje, gente, sensacional essa, hein? Ouçam hoje à tarde. Quando vocês forem fazer a prova, coloca ela de fundo musical. Esse aqui era famoso por os seus pulos no palco. Infelizmente, ele faleceu nesta segunda-feira, esse cantor aqui, mas foi muito famoso na época que eu tinha a idade de vocês, na minha adolescência. Ouvia muito Van Halen. Então vamos lá, estamos fazendo uma revisão sobre força de atrito. Começamos na aula anterior uma revisão e hoje vamos continuar esta revisão de força de atrito. Eu vou fazer os exercícios que estão no TC do caderno 3, página 20, aula 58, tá? Mas antes de ir direto para os exercícios, vamos lembrar de uma coisa importantíssima. Olha aqui. Por que nós conseguimos andar, pessoal? Olha a figurinha que eu coloquei aqui. O que acontece quando a gente anda? Então, a pessoa está movimentando-se horizontalmente da esquerda para a direita, ok? Quando ela pisa no chão, a força dela, o pé dela, o sapato dela, aplica uma força no chão, olha aqui, horizontal e para a esquerda. Força exercida pelo sapato da pessoa no chão, no solo, ok? Pela terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, a toda ação tem uma reação, certo? Se a pessoa, se o sapato exercer uma força no solo, o solo exerce uma força no sapato. Tá aqui, ó, força exercida pelo solo no sapato da pessoa. Isso, gente, é um par ação-reação. Sapato no solo, solo no sapato, certo? Então, a grosso modo, o solo empurra-nos para frente. Por isso que nós conseguimos andar, certo? Nós andamos graças à força de atrito do nosso pé no chão. Se você escorrega, não há atrito, você escorrega, você não consegue andar. Quanto maior a força de atrito, melhor para você andar. Quanto maior o coeficiente de atrito entre o seu sapato e o chão, melhor para você andar, tá? Isso é um par, ó, ação, reação. Forças de mesma intensidade. Então, se essa força de atrito aqui vale 15, essa força de atrito aqui, 15 também. Mesmo módulo ou intensidade, mesma direção, ó, horizontal, horizontal, e sentidos contrários. Essa é da direita para a esquerda, essa é da esquerda para a direita, sentidos contrários. Por que uma força não anula a outra? Como muitos alunos fazem confusão. Ah, se elas são iguais e têm sentidos contrários, então elas vão se anular? Não. Por quê? Porque são aplicadas a corpos diferentes. Essa força aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está aplicada no chão. Olha aqui, no solo. E essa força que eu estou mostrando agora aqui para vocês, ela está aplicada no pé da pessoa, no sapato da pessoa. Para ação e reação, são aplicadas a corpos diferentes, ok? Então, nós andamos graças à força de atrito. A mesma coisa, um carro, ó, andando na rua, numa estrada. Então, ele está andando, ó, da nossa esquerda para a nossa direita. Olha o sentido de rotação da roda. Gente, a mesma coisa aqui que o pé da pessoa, ó. A roda, o pneu, faz uma força sobre o asfalto. Ação, pneu no asfalto. Reação, asfalto no pneu. Tá aqui, ó. Então, o asfalto provoca uma força de reação no pneu e impulsiona o carro para frente.
Quando o carro tem tração na roda dianteira, que é o que eu estava falando na aula anterior, tá? Na primeira parte da revisão de força de atrito, que é o vídeo anterior. Quando o carro tem tração na roda dianteira, a força de atrito, ó, tem essa direção e esse sentido. Então, se isso aqui for uma roda dianteira, esse vetor vermelho representa a força de atrito. Se esta roda for uma roda traseira, tração na roda traseira, então essa força de atrito em vermelho estará na roda traseira, ok? E as outras rodas que não têm tração, aí a força de atrito é ao contrário, são rodas chamadas parasitas. A grosso modo é como se elas fossem arrastadas, então o atrito é contrário ao movimento. Estou falando isso porque ontem nós fizemos um exercício do TC, que foi o exercício, se eu não me engano, número 7, que a tração era na roda dianteira. E esse aqui, o número 8, é ao contrário, ó. Então, para quem está chegando agora, estamos fazendo TC, estamos no exercício número 8. Quando o módulo da velocidade de um carro com tração nas rodas traseiras, ó, esse tem tração na roda traseira. O que fizemos na aula anterior, o número 7, tinha tração na roda dianteira, tá? Quando a velocidade ele está aumentando em uma estrada reta e horizontal, o sentido da força de atrito que o chão aplica nos pneus do carro é... então, ó, já está a resposta aqui, mas eu fiz a figurinha aqui para vocês, ó. Aqui ele tem tração, esse carro, na roda traseira. Então, a força de atrito, é isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. A força de atrito na roda traseira é a que impulsiona o carro para frente, então é um vetor horizontal para a direita. E esta roda, como eu falei para vocês, é chamada roda parasita. A grosso modo é como se ela fosse arrastada para frente. Então a força de atrito atua no sentido contrário. Esses são os vetores, então, da força de atrito. Então, a força de atrito é para frente na roda traseira e para trás na roda dianteira. Se a tração for na roda dianteira, tá? Se a tração é na roda dianteira, este vetor aqui, ó, é na roda da frente e este vetor é na roda de trás. Aí troca. Se for tração nas 4 rodas, dianteira e traseira, esses dois vetores são para frente. Beleza, então? Exercício número 9. Um técnico de enfermagem deseja deslocar uma estufa de base plana e massa 5 kg, que repousa sobre uma bancada plana e horizontal. Para vencer a inércia, iniciando um movimento no instante TI com velocidade constante, o técnico de enfermagem aplica uma força horizontal Fs na lateral da estufa, conforme a figura. Olha aqui, força que o técnico aplica, ele chamou de Fs horizontal e para a direita. Como a superfície é horizontal, como sempre, tem a força-peso devido à ação da Terra, devido à gravidade, mas ela se anula com a força normal. Sempre a normal é a força que o piso exerce nos objetos, tá? Normal, vertical e para cima, beleza? Normal igual ao peso, tá aqui, ó. Normal igual ao peso. Então, já vamos calcular o peso desta caixa. O que é peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Massa 5, gravidade 10. O peso desta caixa, que é igual a normal, 50 newtons. Já deixamos pronto, beleza? Aqui ele dá o gráfico que apresenta a variação da intensidade da força que essa pessoa faz na caixa em função do tempo. Considerando G igual a 10, despreze a resistência do ar, ele quer saber os coeficientes de atrito estático e cinético. Já fizemos um exercício ontem com o gráfico. Ó, ele começa a empurrar a caixa, olha aqui, força 0. Vamos supor que aplica, ó, força 1.
2, aqui, ó, 3, 4, 5. Então, a força aqui, ó, vai aumentando e até aqui, ó, daqui até aqui, ele não consegue tirar a caixa do lugar, ela continua parada em repouso. Ele aplica com força 1, olha o meu dedo, para a direita, o atrito resiste com 1. Ele aplica 2, o atrito resiste com 2. Ele aplica 3, o atrito resiste com 3 e o bloco continua parado, olha aqui, até 5 newtons. Sempre esse pico do gráfico, ponto maior, nesse caso 5, representa a força de atrito de destaque. É o máximo valor que ela consegue ficar parada em repouso. Então já vamos calcular aqui, ó. O que é força de atrito de destaque? É o Mi estático vezes a normal. Força de atrito de destaque, tiramos do gráfico, 5. A normal é o próprio peso da caixa, calculamos na página anterior, deu 50. 5 dividido por 50, o coeficiente de atrito estático já foi dado 0,10, é a primeira resposta, tá? Quando ele aplica a força 5, olha aqui, é o máximo que o bloco aguenta parado. Se ele botar 5,1, pumba, o bloco já anda, já entra em movimento. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, ele entra em movimento, a força cai. Sempre a força de atrito cinético ou dinâmico, depois que ele já entra em movimento, ela cai e se torna constante. Então, sempre esta reta aqui, ó, representa a força de atrito cinético ou dinâmico. Nesse caso, olha aqui, ela vale 3, tá vendo? Então, pelo gráfico, a força de atrito cinético, 3 newtons. Força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A força de atrito cinético pelo gráfico 3, a normal é o peso do objeto 50, tá? Aqui eu coloquei MD, mas seria MC, tá? É que tanto faz, posso falar atrito cinético quando está em movimento ou atrito dinâmico, dá na mesma. Então você pode tanto escrever MC como MD, tá? Então o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, 3 dividido por 50, 0,06. Isso está na nossa alternativa A. Ok, pessoal? Próximo exercício. Eu peguei aquela questão número 10 que estava escrito questão desafio da Unesp. Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1, com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário detém uma caixa, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira, que continua rolando conforme a figura 2. Então, ó, tem a esteira rolando, aí esse funcionário segura a caixa, coloca a mão. Ó, eu redesenhei aqui a caixa, pessoal. A força que ele exerce na caixa, a força que a mão exerce na caixa, tá? Só que a esteira tá rolando, o que acontece? Vai haver aqui, entre a caixa e a esteira, uma força de atrito. Como está com, ó, velocidade constante a esteira, e depois ele bota a mão, isso daqui parou, repouso, todas as forças que atuam na caixa se anulam. Então, tem, ó, o peso, que se anula com a normal, e a força que a mão exerce na caixa se anula com a força de atrito, beleza? Mas a pergunta desse exercício, acho que eu pulei a pergunta, né? Peraí, pulei a pergunta, gente. Mas olha, pelo que eu estou vendo aqui, o que ele deve perguntar? A força aqui que a esteira exerce na caixa. A esteira exerce na caixa duas forças. Já fizemos um exercício na aula anterior sobre isso. Normal, olha aqui, vertical e para cima, repassei aqui. E a força de atrito, horizontal e para a esquerda. Somei os dois vetores,
eu tenho essa inclinação, esta é a força que a esteira exerce na caixa. Esse vetor vermelho inclinado deste jeito está na alternativa C de vocês, ok? Lembra que eu falei na aula anterior? Se por acaso ele pedisse para calcular esta força, isso aqui é soma vetorial, a normal e a força de atrito formam 90 graus, vetores que formam 90 graus, o que a gente faz, pessoal? Teorema de Pitágoras, ok? Agora eu fui para a aula 59, então o seu TC, módulo 59, página 21, escolhi o exercício número 4. Então, o 4 da GV é um exercício muito importante, sempre cai muito em vestibular. Um perito foi chamado para analisar um acidente de trânsito e determinar a velocidade de um carro no instante que ele colidiu com outro que estava em repouso à sua frente. O perito recebeu as seguintes informações. No instante que o carro começou a frear, com todas as rodas travadas, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, o carro estava andando numa boa, na rua, caminhando, e ele vê um carro lá na frente, ele começa a frear. A velocidade inicial com que ele estava caminhando era 20. Gente, 20 metros por segundo é cerca de 72 quilômetros por hora. Aí ele percebe que vai bater, ele começa a frear. Então, esse 20, ó, já destaquei aqui. Velocidade inicial do carro, nosso primeiro dado. Segundo, a marca deixada no asfalto por cada um dos pneus desde o início da freada até o instante do impacto era retilínea e tinha 6,5 metros de extensão. Então, a distância que ele percorre desde que ele começa a frear, ó, até o instante que ele bate, 6,5 metros, deixou marcas de pneu no chão, o perito foi lá e mediu no asfalto as marcas de pneu, quanto o carro andou. Então, esse é o ΔS. O coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto era μ igual a 0,30, nosso terceiro dado. Pergunta: com base nesses dados, o perito concluiu corretamente, considerando G igual a 10, que a velocidade do carro no instante do impacto, que a velocidade do carro no instante do impacto era, então aqui, ó, despreza efeito do ar, tudo ocorre na horizontal. Então vamos lá, gente. Forças que atuam no carro. Olha, dá um detalhe importante aqui, ó, plano horizontal. Se o plano é horizontal, o peso, olha aqui na minha mão, um vetor vertical e para baixo, se anula com a normal, vertical e para cima. Então, a normal morreu com o peso. Qual a única força que sobrou no carro? A força de atrito. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o carro. F igual a m vezes A. Força que atua no carro é a força de atrito. Então, eu troco o F pela força de atrito. Então, força de atrito, massa do carro vezes a sua aceleração. Qual é a formulinha da força de atrito, pessoal? Coeficiente de atrito μ vezes a normal, igual a m vezes A. Mas a normal é o próprio peso do carro, que é m vezes G. Então, eu estou trocando a normal aqui, ó, por m vezes G. Então, ficou μ mg igual a m vezes A. A massa do carro aqui, a massa do carro aqui, cortou. O que sobrou do lado esquerdo? μ vezes G. O que sobrou do lado direito? Aceleração do carro. Então, eu concluo que a aceleração do carro é o coeficiente de atrito μ, 0,3, que foi dado aqui, ó, vezes o G, aceleração da gravidade, 10. Então, a aceleração do carro, 3 metros por segundo ao quadrado. Só que o carro não acelerou, né, pessoal? O carro freou. Movimento
retardado. Lembra que movimento retardado tem sinais de velocidade e aceleração contrários. Então, se eu colocar velocidade positiva, a aceleração será negativa. Então, eu vou usar a menos 3. Agora eu vou para o Torricelli, porque ele pede a velocidade final. Olha aqui, ele deu a inicial, deu o ΔS e não deu o tempo. Lembra, quando não dá o tempo, eu uso a equação de Torricelli. Então, velocidade ao quadrado é a inicial que está aqui no texto, ó, V0, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que calculei aqui, ó, menos 3, e a distância percorrida ΔS está aqui, ó, 6,5. 20 ao quadrado, 400. Aqui, mais com menos, dá menos. 2 vezes 3 vezes 6,5, 39. 400 menos 39, 361. Raiz quadrada de 361 dá 19 metros por segundo, alternativa A. Então, foi essa velocidade com que o carro bateu. Olha que interessante, ele estava com velocidade 20, ele freou, imprimiu ao veículo uma desaceleração de menos 3, andou 6,5 metros e pá, bateu no outro carro. Quando ele bateu, a velocidade era 19 metros por segundo. Tá vendo? O perito de trânsito sabe analisar tudo, né? Alternativa A, ok? Então, número 4 do TC, prontinho. Próximo, número 5. A faixa de pedestres é uma conquista do cidadão, a qual vem consolidando-se na construção de novas avenidas nas grandes cidades brasileiras. Um motorista trafegando em uma rodovia retilínea e horizontal a 54 km por hora observa um pedestre atravessando a faixa e aciona os freios, aplicando uma desaceleração constante no veículo, o qual para depois de 5 segundos. Sabe-se que o motorista conseguiu respeitar a faixa. Afirma-se que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e a estrada vale. Considere que na freada os pneus foram travados. Despreze o efeito do ar e adote G igual a 10. Pessoal, vamos grifando tudo que é importante no texto para vocês enxergarem o que foi dado no problema, o que ele está pedindo, o que eu tenho, o que eu posso usar. Primeiro dado, ó, o motorista vinha tranquilão, numa estrada retilínea, bababá, dirigindo, ouvindo seu rock and roll, né, numa boa, com velocidade 54 km por hora. Esta era a velocidade inicial do motorista. Só que não está no sistema internacional. O que eu fiz? Dividi por 3,6, então nós vamos trabalhar com 15 metros por segundo. Aí ele viu a faixa de pedestres lá na frente e começou a frear e parou, ok? Ó, ele parou, velocidade final 0. Quanto tempo ele demorou para parar? Olha outra informação aqui importante. 5 segundos, ó, aqui ele deu tempo, 5 segundos. O que ele pede? Qual o coeficiente de atrito entre o pneu do carro e o asfalto? Aqui eu tenho velocidade final, velocidade inicial e o tempo. Ah, se eu tenho tempo, eu não preciso usar Torricelli. Eu vou usar o vovô ateu. V igual V0 mais A vezes T. Tá vendo? Ó, velocidade final eu tenho 0. A inicial eu tenho 15. Mais a aceleração vezes o tempo 5. Com isso, eu vou descobrir a desaceleração do carro, tá? Esse A vezes 5 eu joguei para o lado esquerdo, passou negativo. Então, menos A vezes 5 igual a 15. 15 dividido por menos 5, menos 3. Então, a desaceleração do veículo, menos 3, ok? Quer dizer que ele freou, a velocidade foi diminuindo de 3 em 3, até que ele conseguiu parar. Ó, igualzinho o problema anterior, quais as forças que atuam no carro?
Força de atrito. Então, força de atrito, massa vezes aceleração. Gente, idêntico. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Tá aqui, ó. O que é normal? É o peso M vezes G. Novamente a massa do carro, ó, cortou, cortou. O que sobrou? Mi vezes G igual a A. Como ele quer o coeficiente de atrito, eu peguei o G que está multiplicando, passei dividindo. Aqui a aceleração deu menos 3, mas nós colocamos aqui sempre em módulo na segunda lei de Newton. Então, em vez de colocar menos 3, coloquei em módulo 3. O G, 10. 3 dividido por 10, coeficiente de atrito entre os pneus do carro. E o asfalto, 0,3. Alternativa A. Olha, pessoal, vestibular adora esse tipo de exercício, onde entra segunda lei de Newton com força de atrito e as equações do M e o V, vovô ateu, sorvetão, Torricelli. Vocês viram que o problema anterior era idêntico a esse, só que em vez de usar o vovô ateu, nós usamos Torricelli porque não tinha o tempo. Aqui ele deu o tempo, usei o vovô ateu e achei o coeficiente de atrito. Belezinha, pessoal? Tudo bem? Deu tempo de copiar aí? Vamos ver se tem mais um aqui. Tem. Mais um pedacinho do Van Halen. Então vamos lá, gente. Mais um, ó. Número 9. Muito importante esse problema que é da VUNESP. Para o controle dos carros no pátio, um estacionamento utiliza prismas, nome dado a almofadas numeradas que tem formato geométrico de prismas e possui um ímã em uma das laterais, possibilitando que sejam grudados no teto dos carros. Quando não estão nos carros, esses prismas são grudados numa chapa de ferro, como mostra a figura. Aí você vai lá no McDonald's, o seu carro é o número 11, aí ele bota o prisma em cima do seu carro. Só que antes de colocar, eles ficam nessa chapa metálica aqui, ó. Tá vendo? Na vertical. Em um estacionamento, os ímãs dos prismas perderam parcialmente sua capacidade magnética, embora possam manter-se grudados à chapa, encontram-se na iminência de movimento. Eles estão querendo deslizar. Iminência de movimento é isso, mas ainda estão em repouso, certo? Que pode ser desencadeado por qualquer vibração próxima a elas. Considere massa de um prisma 200 gramas. Grama não é unidade do sistema internacional, é o quilograma. Então, o que eu fiz? Dividi 200 por 1.000, então 0,2 quilogramas. Nós vamos trabalhar com esta massa, ok? Que mais ele forneceu? Aceleração da gravidade 10. Aqui, ó, também, o coeficiente, pulei uma linha, né? O coeficiente de atrito entre o prisma e a chapa, 0,10. Ele deu o Mi. Ele pede a intensidade da força magnética trocada por um prisma desse estacionamento e a chapa de ferro. Ó, eu redesenhei um prisma aqui do lado. Forças que atuam no prisma. Pessoal, se ele está parado em repouso, todas as forças que atuam nele se anulam. O que o empurra para a esquerda é igual ao que o empurra para a direita, o que o empurra para cima é igual ao que o empurra para baixo. Quem que puxa o prisma para baixo, pessoal? A força da gravidade, a força-peso, está aqui, ó, vertical e para baixo. Por que ele não escorrega? Porque a força de atrito entre o prisma e a chapa o puxa para cima. A força de atrito se iguala com o peso. Tá aqui, ó, Φ igual ao peso. Mas ele tá grudado aqui na lateral. Olha aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é o prisma em cima do teu carro. A caneta aqui é a normal, ó. Sempre a normal é perpendicular, tá vendo? Deixa eu pegar uma caneta que se destaca, ó. Minha caneta azul é a normal. Quando ele coloca o prisma na parede, ó, olha o que acontece com a normal, gente. Ela vira também. A normal sempre forma 90 graus com a superfície, certo? Então, olha a normal aqui, ó, formando 90 graus.
e eu tenho aqui a força magnética que faz esse prisma ficar grudado. Então, a magnética horizontal e para a direita é igual a normal horizontal e para a esquerda. O normal igual a magnética. Olha que exercício interessante. Todos os outros que nós fizemos, a normal era igual ao peso. Aqui não. Tá vendo? Ó, a normal não é igual ao peso. Aqui nesse problema, a normal é a força magnética. Então, ó, a magnética é igual a normal, tá aqui, e a força de atrito é igual ao peso, tá aqui. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O que é peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Mas a normal é igual a quem? É igual a magnética. Tá aqui, ó. A μ, a normal é igual a magnética. Como ele quer a força magnética, peguei o μ que está multiplicando e passei dividindo. Então ficou mg sobre μ. A massa foi dada 0,2. O g, a aceleração da gravidade, foi dado 10. E o μ, coeficiente de atrito, foi dado 0,10. 0,2 vezes 10, 2, que dividido por 0,10 dá 20 newtons. Então, a força magnética vale 20 newtons, alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Fizemos uma revisão completinha aí sobre força de atrito, com a música do Van Halen, hein?